com o entrelaçamento de várias técnicas, de vários métodos, nós vamos poder co-criar a nossa realidade tal como desejamos ou, mais e melhor ainda. Ao mudarmos o pensamento consciente, ou seja, aquele que está na nossa razão, na nossa mentalidade, a nossa atual realidade, portanto, começamos a mudar todo o nosso interior, sentimentos, emoções, ou seja, o nosso inconsciente, e é nessa mudança que se verifica através da mudança de comportamento, a mudança de hábitos, que tudo muda. Ou seja, quando tu não precisas da reação do outro, da aprovação do outro, para tu própria tomares uma decisão, uma escolha, teres um novo comportamento, teres um novo hábito. Não costumo falar deste meu caso, desta minha experiência, de forma tão pública. Mas faz-se necessário que agora o faça. Como te disse, com 18 anos tive um aneurisma. Esse aneurisma paralisou o lado direito do meu corpo, permanece paralisado até hoje, numa percentagem cada vez menor, mas que transformou, revolucionou completamente a minha vida. No início, quando eu tive a experiência do aneurisma, eu permaneci internada no Hospital São João por um mês e depois regressei à casa da minha mãe, onde me fui recuperando até em agosto. Eu tive o aneurisma em dezembro de 92 e em agosto de 93 ter ido à Argentina, a Buenos Aires, para ser operada, fazer uma cirurgia através de laser, radiocirurgia. Quando eu voltei para a casa da minha mãe, eu não vivia com a minha mãe. Eu comecei a viver sozinha muito cedo, por volta dos meus 16 anos. Isto porque quando os meus pais se separaram, eu teria os meus 14, 15 anos, apesar de aparentemente eu ter aceito a situação muito bem, a verdade é que me tornei, já de mim eu era um pouco rebelde, mas me tornei uma adolescente mais rebelde ainda, que procurava infinitamente por amor e não o encontrava. E por isso, perto dos meus 16 anos, eu acabei por decidir viver independente e obviamente que isso trouxe experiências agradáveis, mas também necessidade de crescer rápido demais, tomando escolhas e decisões na sua maioria erradas, ou pelo menos imaturas a um ponto que não me beneficiaram em nada. Costumo dizer que, porque na altura frequentava um colégio, o Colégio Nossa Senhora da Bonança, um colégio católico, encontrei aí o meu ponto de abrigo, o meu pilar de valores, que de alguma forma acabou por me orientar ao longo da vida, embora com muitos precalços e francamente numa escuridão absoluta, que ao longo do tempo fui desvendando e clareando dentro do que me era possível. E isto tudo para te dizer que qualquer episódio que possa acontecer na nossa vida que se relacione ou se correlacione com o sentimento de culpa, o sentimento da morte, o sentimento da escuridão em absoluto, nunca está necessariamente relacionado com o momento em que ocorre o ápice dessa situação. Normalmente está relacionado com muitas outras situações anteriores. E acontece que
eu já tinha, como já te disse, vivido aquela experiência traumática com 5 anos que tinha optado por esconder dentro de mim, por isso eu não me lembrava dela. Depois, mais tarde, entre várias situações, nomeadamente de problemas financeiros que me ia percebendo que os meus pais tinham, problemas de relacionamento também, que obviamente se refletiam em nós, os meus pais vêm-se a separar e, como eu te disse, aparentemente não trouxe grande moça, porque eles estavam numa fase já que era mais do que óbvio que aquilo iria acontecer, até porque haviam outras pessoas envolvidas e haviam já famílias paralelas, enfim, situações que chegaram a um ponto e que se tornaram completamente inaceitáveis para a minha mãe, e por isso ela pôs um fim no casamento. E isso começa a trazer à minha experiência de vida momentos de carência absoluta, momentos de chamada de atenção extrema e de autodestruição. Quer porque de alguma forma me tivesse rodeado de amizades que pouco acrescentavam, quer porque passei a ter experiências que me faziam aliar. Eu nunca tomei qualquer tipo de drogas, mas eu encontrava no álcool, já com 14, 15, 16 anos, uma grande fuga para a dor imensa que eu sentia, para a carência imensa que eu sentia da falta do meu pai, da falta da minha mãe, e obviamente toda a experiência que eu estava a viver. Depois, posteriormente, ao divórcio dos meus pais, nem foi divórcio, primeiro foi separação e só mais tarde é que é divórcio, dá-se um problema com a minha mãe, muito grave, provocado exatamente por situações erróneas que ela, do qual ela foi de alguma forma vítima, mas que, porque em nome dela estavam, ela é que foi obrigada a assumir a responsabilidade. E então aí começam-se a dar uma bola de neve que não mais para de rebolar pela ribanceira abaixo. A minha mãe fica um período ausente, é quando eu passo a viver sozinha, os meus irmãos vão viver com o meu pai e com a sua família, que fazia agora parte da vida dele, e em mim há um profundo sentimento de carência e de dependência, de codependência de todos aqueles que estivessem à minha volta. No caso, eu tinha um namorado na altura que foi o suporte, o apoio perante a situação que eu vivia, mas que na verdade também nada acrescentou, pelo contrário, a não ser mais codependência, mais padronização de tudo que eu tinha vivido, ou que eu tinha visto viver o meu pai e a minha mãe. Ou seja, baixíssima autoestima, esse processo de autodestruição, nomeadamente através do consumo excessivo de álcool, das saídas constantes à noite, também do facto de não dedicar o tempo ao estudo da maneira como eu gostava e com, obviamente, os resultados que eu costumava ter. Mas, entretanto, isto vai passando e eu entro na faculdade com 18 anos e tudo corre bem, até ao momento em que tenho o aneurisma, e o aneurisma, obviamente, que é, para quem sabe e conhece a representação metafísica e espiritual do valor de um aneurisma, é quando nós desistimos da vida, é quando nós chegamos a um ponto que não conseguimos mais aguentar o que nos está a acontecer.
E eu até vou recorrer agora a um livro, exatamente para te dar a fonte onde eu vim a estudar as questões metafísicas das doenças e dos problemas de saúde que nós temos ao longo da vida. Aqui está, ora, ok, o poder de curar a sua vida. Olha só o estudo que eu fiz deste livro. Ele já foi lido, relido e voltado a ler, uma coisa inacreditável, porque, e não só este livro, outros livros da Louise Hay, e outros, mas ela em particular é alguém que realmente me trouxe uma clareza e uma realidade sobre a minha questão física que eu efetivamente não tinha noção, e depois obviamente eu fui desdobrando todo este conhecimento com outros mentores e com outros professores, mas no caso da Louise Hay eu vou-te ler o que é que ela diz sobre, ora deixa-me cá procurar, sobre um aneurisma cerebral. Qual é a representação do aneurisma cerebral? Espera lá, porque isto são muitas páginas, eu tenho isto aqui tudo sublinhado e até está tudo agendado, com post-its e tal, mas, acidente cerebral, hemorragia cerebral, aqui está. Tenho o acne, que também foi algo que me acompanhou toda a adolescência e depois voltou mais tarde. O que representa o cérebro, aqui diz ela, o cérebro representa o computador, o quadro de distribuição, e o que representa o choro, as lágrimas são o rio da vida e tanto correm de alegria como de tristeza e de medo, não é? Exatamente. O coma, eu estive em coma 13 dias, o medo, a fuga de alguém ou de alguma coisa, e derrame cerebral, aqui está. Acidente vascular cerebral, AVC, foi o que eu tive, um aneurisma, e o significado metafísico de um aneurisma é desistência, resistência, prefiro morrer a mudar, rejeição da vida. É evidente, e eu continuo a avançar, porque há outras questões que aprendi com a Louise Hay e que é importante que vos diga. Decorrente do aneurisma, eu tive uma hemiparésia, o lado direito paralisado, o que significa falta de equilíbrio, pensamento disperso, não estar centrado, esgotamento nervoso, egocentrismo, obstrução dos canais de comunicação, chakra laríngeo. E cá vamos até chegar à experiência que eu venho a ter mais tarde, já 2 anos após o aneurisma. Mas ainda voltando ao aneurisma e à hemiparésia, o lado direito do corpo esgotar-se, deixar-se ir, energia masculina, os homens, o pai. Eu não sabia, mas quando eu passei a saber, tudo isto era como se eu estivesse a sair da mais profunda escuridão, e por isso da culpa, do medo, e finalmente entendesse, percebesse tudo o que tinha sido a minha vida. E agora repara, se o lado direito representa isso, que é o lado que está paralisado, o lado esquerdo, que é o lado que eu ativei profundamente, porque eu aprendi a escrever tudo de novo, eu aprendi tudo, eu cozinho, eu cuidei dos meus filhos, eu conduzo, enfim, eu jamais permiti que a falta do lado direito, a falta do meu pai, a falta desta energia masculina, me retirasse a autonomia. E por isso o lado esquerdo do corpo representa a receptividade, a aceitação, a energia feminina, as mulheres, a mãe. Ou seja, eu vou à minha mãe buscar toda a força, porque a minha mãe é uma guerreira. E por isso eu vou buscar toda a força. Mãos, reparem bem, mãos, segurar, manusear, empunhar, apertar, agarrar e soltar, acariciar, beliscar, todas as formas de lidar com a experiência. Eu apenas o fiz com a minha mão esquerda, porque a direita estava paralisada. E entretanto, eu chego aqui à experiência. Os nervos, o nervosismo, nervos representam a comunicação, informadores receptivos, o nervosismo, o medo, a ansiedade, a luta, a precipitação, a falta de confiança no processo de vida.